Fala pessoal, mais uma live aqui para vocês. Hoje o convidado é Fábio Nemer, um neurocientista, professor, atua nessa área de neurociência há mais de 25 anos. Um abraço para todo mundo que entrou. Pessoal, boa noite. Fábio, vamos esperar um minutinho para o pessoal entrar. Vamos sim. E o que vocês podem fazer, pessoal, é apertar nesse aviãozinho aí embaixo e mandar para as pessoas, tá? Quem acha que vai gostar, né, do tema da live. A gente vai falar um pouco sobre a vida financeira, jogando para a neurociência, que é a especialidade aí do Fábio, né? 25 anos aí, professor da área, atuando na área. Sim, sim. Então, Tá eu, entrando muita gente da área veterinária, né? ó, Interessante. Inclusive, ó, programa Pet Zoo, cara, é muito top. Programa Pet Zoo é lá no Nordeste, é um programa específico para a área veterinária, na Band, e uhum, está começando amanhã em Fortaleza, Fortaleza não, Ceará, todo o estado, Rio Grande do Norte e Alagoas, entendeu? Um programa muito top, nós somos parceiros, e como eu te conheci através do Vitor, que é da área veterinária, vai entrando um monte de vet aí também, mas todo mundo precisa saber um pouco da parte financeira, né? O mínimo, né? exatamente, Né? E dentro da assim, neurociência, né? né? E dentro da sua área, né, Álvaro, que você domina muito, né? Porque uma hora é pouco para o que você sabe, né? Então Igualmente, né, vamos Fábio? ver Igualmente. como eu consigo corresponder aqui. Fábio, vamos começando. Normalmente, com meus convidados, primeiramente é um prazer estar aqui, uma honra, tá? Muito obrigado É, também. eu peço para as pessoas se apresentarem em 30 segundos. Então, quem é Fábio Nemer em 30 segundos para o meu público te conhecer aí? Poxa, 58 anos, sou neurocientista há 25 anos e os focos da neurociência são comportamentais, como neuromarketing, inteligência emocional, neuroeconomia e linguagem não verbal. Então, Ó, menos de 30 segundos. muito breve, muito bom, Fábio, muito bom. Para quem não me conhece, eu sou o Álvaro, tenho 21 anos, sou estudante de economia. Eu sou consultor financeiro, eu sou investidor na Bolsa há mais de 2 anos aí. E estou aqui para falar um pouco sobre o meu conhecimento em finanças. Vejo muita gente entrando aí que me ajuda sempre aí nesse mercado. A ideia aqui, pessoal, é basicamente juntar o tema, né, neurociência com economia. Sim, Vocês vão ver aqui que muitas coisas vão ser atribuídas no seu dia a dia, não só nas finanças, como também em outras áreas, com tá? certeza, com certeza. É... Fábio, vamos lá, vamos começar? Vamos? Gente, vamos falar sobre emoção, né? Eu vou citar uma frase do Warren Buffett aqui, que a gente até estava conversando, Aham. que Warren Buffett é o terceiro homem mais rico do mundo, né? Ele varia em primeiro, segundo e terceiro. O Elon Musk agora deu uma subida, agora é um dos mais ricos do mundo. Mas a frase dele é a seguinte, Fábio: quem não controla as emoções, não controla o dinheiro. Como é que as emoções estão ligadas na sua área aí? As emoções estão ligadas às tomadas de decisões, né, e às interpretações que a gente tem para os fatos que acontecem na vida da gente. Entrando na área financeira que eu pouco conheço, né, eu acho que a palavra interpretação tem muito a ver, né? Porque, de repente, né, você estava me ensinando sobre efeito manada, então eu interpreto que o que todo mundo está fazendo é o correto e eu me crio uma cegueira, né, emocional, no sentido de que se todo mundo faz é certo e de repente está todo mundo fazendo errado. Sim, Então, sim. assim, as emoções, na verdade, elas são a base das tomadas de decisões e são as bases dos sentimentos. Então, por exemplo, uma emoção de alegria, porque eu estou vendo alguém investindo numa determinada empresa, as ações estão subindo muito, pode se transformar num sentimento de euforia. Aí eu posso, Uhum. né, botar mais dinheiro ali do que era para colocar. E é o Então, medo de ficar de fora também, né? Pô, tá todo mundo ganhando dinheiro e a pessoa fica cega. Pô, se tá todo mundo ganhando, eu não posso ficar de fora. Às vezes a pessoa nem sabe o que tá fazendo, é completa ignorante e acaba fazendo sem. sim, sim, sim. E assim, assim, a gente ter plena consciência da nossa ignorância em determinadas áreas, né, e saber usar bem o nosso conhecimento é um grande desafio. Que às vezes a gente usa mal o que a gente sabe, quando a gente não usa a nossa inteligência emocional, né, usa o Uhum, conhecimento de forma arrogante, e quando a gente ignora alguma coisa, a gente aposta que a gente sabe, né, com pouca informação, apenas por uhum. repetição. E entra aí
né? O que a gente fala muito do ser humano inteligente, né? E eu trabalho com inteligência emocional. O ser humano é extremamente instintivo, porque na hora que eu começo a ter medo de não comprar uma determinada ação, fazer um determinado investimento que você fez e outros fizeram, o medo é a emoção mais primitiva do cérebro. O cérebro é movido pelo medo, claro, dependendo da dose. Então, Uhum. esse medo tem uma relação com o instinto de perpetuação da espécie, que aí você vai falar, pô, mas o que tem a ver sexo? Tem a ver porque a perpetuação da espécie no nosso mundo social e financeiro, ela tem uma relação direta com status. Então, a partir do momento que você compra, eu também quero comprar. Uhum. Eu entro numa competição de status como se eu tivesse assim na selva competindo ali, ou como um animal sem ser o ser humano que somos, né? Compete, né? Um pássaro compete qual que dança melhor para poder acasalar com a fêmea. Então, no Uhum. nosso conceito, no nosso modelo instintivo social, né, que a gente vive, não da selva amazônica, não lá do deserto de Kalahari, o instinto de perpetuação da espécie é status. Então, se todo mundo tem, eu tenho que ter também. Não posso Agora, perder, né? exatamente. E o medo faz isso aí. E o medo é a emoção principal e faz a gente cometer muitos erros. E, na verdade, o medo deveria, se fosse usado de forma inteligente, fazer a gente ter mais cautela, né Álvaro? Você acaba fazendo coisas irracionalmente, né? Pura emoção, né? Irracionalmente. Nada de razão. Então você vai, pô, meu primo falou, ó, já começa assim, meu amigo falou que tá ganhando dinheiro com isso. O que você acha, né? Esses dias eu tava jogando videogame, eu gosto muito de jogar Hum, videogame. Entrou uma pessoa para jogar comigo e falou: "Ah, você que manja, né, desses negócio de ação, tô querendo abrir uma conta aí, vou investir na hoje. Acho que tá todo mundo ganhando dinheiro com isso aí. E acho que eu vou botar um dinheiro também." Assim, as pessoas agem com muita ignorância, né, sobre o assunto, até assumem essa sim, ignorância, sim. e a chance Porque dela ouvir, investir. quando eu digo que eu ouvi falar alguma coisa, eu Uhum, literalmente estou dizendo, eu ignoro o assunto, mas tem alguém que sim, eu acredito. É igual mensagem de WhatsApp, né? Se alguém mandar e você acredita naquela pessoa, aquela mensagem vira verdade. Né? Então, exatamente. Principalmente nesse momento aí de muita fake news, né? Tudo vira verdade. Mas, Fábio, vamos começar. Eu queria ver a sua opinião. As finanças na vida adulta, é, pode ter alguma coisa que afeta na infância, por exemplo, sim, alguma coisa que a gente escuta dos pais, com né? certeza, com No certeza. meio em geral, né? Exemplo dos pais, o que a gente escuta, normalmente podemos escutar algumas frases como: ah, se ele tá rico é que fez alguma coisa errada, né? Sim, Como sim, é que tem isso um. afeta? Não, vamos lá. Primeiro de tudo, assim, nós temos duas formas de criar a nossa personalidade, os nossos conceitos e mudar ao longo da vida. Antigamente, na psicologia antiga, se falava muito do behaviorismo. Behavior, comportamento. Então, behaviorismo é um conceito que tem uma lógica, mas não como se via antes, como se você fosse 100% uma influência do meio, uma mera influência do meio. E, na Uhum, verdade, na neurociência, a gente estuda que uma mesma influência do meio gera reações biológicas diferentes, neurofisiológicas diferentes, hormonais diferentes. Então, por exemplo, vamos supor, né, eu tenho dois filhos gêmeos. Vou dar um exemplo do amigo meu de faculdade. O pai dele passou muita fome quando era criança, então o pai dele enriqueceu e tinha 6 carros. Caía a bateria dos carros de tanto que ficava em desuso. E naquela época da minha faculdade, não tinha essas unidades como a gente tem hoje. Eu moro em Niterói e era no Rio de Janeiro, muito longe. Era uma faculdade chamada Gama Filho, que depois ela passou a ter uma regionalização para poder facilitar. Álvaro, ele andava a pé, pegava vários ônibus para chegar na faculdade, que o pai dele achava que o certo era aprender como ele aprendeu. aham, Ele tinha 6 carros, mas ele não tinha que dar o carro para o filho. E o carro ficava parado, estragava e ele não usava. Isso pode gerar reações biológicas diferentes. Ele pode uhum, pensar em repassar isso para o filho dele, como ele pode pensar, não quero isso para o meu filho. Então, na verdade, sempre vai haver uma influência de como a gente é criado, de como a gente é orientado. Eu me lembro que eu sempre vim,
eu vim de uma família que tinha muito pouco dinheiro. Meus pais me deram muita educação, minha mãe me deu boa escola, que ela trabalhava na escola, que ela dava aula, e ela era uma escola top, onde o meu filho eu pude pagar para estar lá. Mas eu tinha um profundo complexo de inferioridade, porque eu lidava com uma galera com muito mais grana do que eu. E eu assumo que Uhum. eu tinha. Assim que eu comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar com treinamento, que foi na Johnson's, é como se fosse ganhar hoje um salário bem alto, um carro da empresa, seguro de vida, plano de saúde. Cara, eu comprava o que eu não precisava, como um mecanismo Uhum. de compensação. Talvez outro, no meu lugar, pensasse o seguinte, cara, aproveita que você está ganhando. E minha mãe sempre falou, compra um imóvel, meu filho, compra um terreno. Eu demorei. Era É investimento, roupa, né? é isso, entendeu? Mas eu fazia um investimento de compensação para o status. Quer dizer, enquanto eu não tinha a roupa que eu queria, quando meus pais não podiam me dar, eu comecei a comprar tudo para compensar isso já com 24 anos, cara. Então, quer Uhum. dizer, olha, 24 anos é uma idade que você já tem que ter um amadurecimento. E eu não tinha. Uhum. E tenho Mas, plena Fábio, consciência isso disso. 99% dos brasileiros cometem o mesmo erro, Não é né? mesmo? É aquele prazer imediato que todo mundo tem que ter. Sim, mas Você, isso é na verdade, muito. você não compra as coisas para você, né? Na maioria das vezes, quando você não tem a cabeça necessária, é lógico que depois você compra por gostar, enfim. Mas, Sim. assim, uma coisa que eu aprendi a partir do momento que eu comecei a estudar educação financeira, o dinheiro, o conceito de dinheiro mudou totalmente na minha vida. O dinheiro que para mim era uma coisa, era comprar, na minha infância, quando eu tinha 16, 17 anos, era comprar algo, né? Comprar o que eu quero, não sei o quê. Hoje em dia, o dinheiro significa para mim liberdade, né? Então, Sim. assim, eu estou no meio da minha curva exponencial de crescimento, então eu vou trabalhar, eu vou. Um momento de me arriscar mais, eu estou com 21 anos, então esse é o momento de eu me arriscar, ganhar dinheiro, Sim, sim. estudar, certo? E os investimentos, o dinheiro, eu não vou gastar, né? Então, vamos supor, não, hoje eu tenho uma condição boa, eu podia estar na balada, igual muita gente faz, não desmerecendo, tá, pessoal? Mas Sim, assim, sim. podia estar na balada comprando, tirando onda, andando de carro, não sei o quê, mas na verdade eu tenho a ciência que esse dinheiro, eu tenho meu privilégio, não vou mentir, eu tenho privilégio, minha família é bem estabelecida, não passo fome, então eu vejo que esse dinheiro, e importo isso nos meus investimentos, que meu dinheiro é a minha liberdade daqui a 30 anos. Minha mãe, infelizmente, trabalhou muito durante toda a minha vida, porque tinha que me sustentar. Ela tinha um filho para sustentar. Então, eu olhando esse exemplo da minha mãe e vi ela assim, ela não poupou o que ela tinha que poupar, certo? Sim, Então, o que sim. eu falei? O que eu quero para minha vida? Eu quero ter a liberdade de quando eu tiver meu filho, não vai faltar nada para ele, e eu ainda vou ter essa liberdade de passar mais tempo com ele, né? Sim. Então, quando a gente estuda, e a educação financeira no Brasil é uma coisa muito escassa, completamente Muito. escassa, né? Quanto Eu quanto mais um país que você tem 21 anos, né? Aí você fala de uma taxa de inflação agora, e eu venho de uma era onde era normal você ter uma inflação de 40% ao mês. Um país com uma Uhum. economia bizarra, com milhares não, dezenas de planos econômicos sequencialmente durante o regime militar, depois do regime militar, mudanças de moeda. Então, a nossa educação financeira, imagino eu, dentro, aproveitando o que você está falando, que é péssima. E a Sim. gente tem um péssimo exemplo, começando, né, pelo próprio Estado, né? Uhum. Na verdade, Fábio, para você ver, você falou que uns anos atrás, né, a inflação a 40%, tivemos taxa de juros, ué, dá uma pincelada nessa taxa de juros a 50%, 40%, até 2016 era 16% ao ano. Então vamos supor que a poupança rendia 16% ao ano. Era um bom investimento. Pô, eu não tenho risco nenhum, vou botar Sim, na poupança e vai render. Hoje em dia, a poupança rende 1,58% ao ano, rende até menos, que abaixou a taxa, sim, mas sim. vamos supor que é 1,58%, não é nada. E Nada. em maio, as pessoas botaram mais dinheiro na poupança do que em 2019 inteiro. Sério. Só em maio, a quantidade de dinheiro aportado, né, que as pessoas botaram na poupança foram maior que o 2019 inteiro. Para você ver o tamanho da falta de educação financeira Mas por que quê? as Como você entende esse fato? Entendo que as pessoas, durante a crise, ficaram com medo, guardaram mais dinheiro, certo? Teve o caso do auxílio emergencial também, né? Sim, Então as sim, pessoas sim. receberam mais dinheiro.
botaram na poupança, não gastaram e tal, por causa do medo, mas uma falta de educação que a pessoa que põe dinheiro na poupança, né, na taxa nesses níveis, ela perde para a inflação. Então, é a mesma coisa que pôr dinheiro debaixo do colchão, ela está perdendo dinheiro, para você ver tamanha falta de educação financeira. Mas vamos voltar lá que você estava falando, das duas formas que você falou, da infância para o adulto. A gente Vamos tem lá, duas formas de... você, por exemplo, é uma somatória de influência do meio com reação neurofisiológica. Tá? Pode Uhum, ser biológica, mas quando eu falo neurofisiológica, é porque a fisiologia do cérebro, como ele processa as emoções através dos hormônios, é que gera as nossas atitudes. E essas atitudes, essas emoções, elas vêm dos nossos modelos mentais, de um termo extremamente complexo que vem sendo muito banalizado, que é mindset, que tem uhum. 25 anos de estudo e não se sabe ainda definir o mindset. O próprio Daniel Goleman, que é o mentor do termo. Então, o nosso mindset, o nosso modelo mental, ele vem de uma formação dupla entre influência do meio, então como sua mãe te criou, o que ela te deixou de informação, e como você reagiu a isso aí. Você tem irmão, é filho único? Eu sou praticamente filho único. É uma história longa, da parte de pai Tá, que eu não... mas Enfim, vamos lá. filho único, Mas vamos vamos lá. supor. Se você tivesse um irmão gêmeo, com o mesmo DNA, porque é gêmeo, ele poderia ter uma atitude totalmente diferente da sua em relação ao que ele interpretou, como você interpretou em relação à sua Uhum, mãe, que trabalhou muito por você e não poupou, certo? Então, não dá para determinar no comportamento qual vai ser a reação e não existe, então, um padrão. Na verdade, a gente tem que acompanhar, para quem é pai, acompanhar como o filho vai interpretando aquele modelo que ele passa. E nós também, quando ficamos adultos, que você é muito jovem, mas é adulto, né, temos que acelerar a nossa maturidade financeira, o que não acontece, o que não foi o meu exemplo, uhum. porque eu só não entrava no cheque especial, mas morava na casa dos meus pais, não ajudava em nada e gastava tudo que eu podia em roupa para compensar o que eu não tinha antes. Uhum. Né? E tinha um carro da empresa novinho, quer dizer, tirava uma onda, né? Gasolina. Com 24 horas, gasolina paga, e quanto tempo eu levei para comprar um imóvel? Eu com certeza eu chuto, Álvaro, que eu poderia ter comprado o meu primeiro imóvel 10 anos antes do que eu comprei. Exatamente, e por compra que eu posso falar assim, assumo em público, perdulária, porque muita coisa que eu comprava não precisava. Uhum. Eu cheguei a ponto de comprar roupa dobrada. Por exemplo, uma camisa como essa, eu comprava duas, que eu gostava muito dessa camisa, então quando ela ficasse velha, eu tinha outra depois. É muito bizarro. Entendeu? Então, assim, o importante também é a gente ter essa autopercepção, porque se você não teve quando errou, que você tenha depois para não cometer o erro de novo. E Uhum. na área financeira tem gente que, pelo que eu entendo um pouco, tem gente que gosta de continuar errando, né? O cara erra e continua, erra e insiste, Exatamente. erra e insiste. Exatamente, né? A pessoa meio que se apega ao erro, né? Ela, Sim, ela, sim. ela mente para si mesma, não sei É, o, exatamente é, o qual, auto, é um auto-engano. se auto-engana que aquilo está certo, então vamos supor as ações, a ação caiu, ela vê lá a matéria sobre a ação, a matéria te dá 50 motivos porque ela não vai subir de novo e dá três motivos que pode ser por Sim, um acaso que a ação volte, mas aí o cara vai se atentar só pelos três apostar motivos, pelo ser. Verdade, né? verdade. Pode falar. Não. Eu ia falar que auto-engano é um processo fundamental para o cérebro funcionar, tá? Porque o auto-engano não necessariamente é algo negativo. Tem um termo aí que vem sendo usado de forma assim, muito pesada e já muito antigo, porque é tipo a Rede Globo ficar botando o tempo todo Covid, Covid, morte, morte, nunca curado, né, que é autossabotagem. Esse termo é péssimo, porque às vezes a pessoa está num processo depressivo, ela não está se sabotando, ela não está conseguindo sair daquele processo. Às vezes a pessoa está viciada em bolsa, em aplicação, e está cega, porque tudo é hormonal, porque o medo vem de processamento de adrenalina, vem de produção de Uhum, adrenalina. E você se vicia nos hormônios, como qualquer droga faz você viciar pelos hormônios que elas geram.
Então, as pessoas, muitas vezes, né, quando a gente fala de auto-engano, não é necessariamente alguma coisa negativa. O auto-engano, ele faz parte da criatividade do cérebro, onde também você pode se enganar pensando no seguinte: não, eu não preciso viajar nesse mês. Na verdade, você está merecendo viajar, mas você se poupa de viajar, não viaja e guarda o dinheiro. Certo? Uhum, Então, o auto-engano, é um processo de mentira que pode ser positiva ou uhum. negativa. Eu dou um exemplo básico de auto-engano. Né? Você, de que cidade mesmo você é? Eu sou Barra Mansa, interior do Rio. Tá, a gente se conhece. Então, Barra Mansa tinha horário de verão, né? E a gente se enganava até ano retrasado, porque toda vez que era Natal e Ano Novo, a gente comemorava Natal e Ano Novo 11 horas da noite, porque era horário de Uhum. verão. Isso é um auto-engano. Só que não traz prejuízo nenhum a gente. Sim, Agora, sim. quando o cara pega 3 informações no lugar de 50 e aposta que nas 3 é que ele vai acertar, é um auto-engano negativo. Entendeu? Sim, sim. Então, mas a criatividade do cérebro é um processo de auto-engano. Uhum. E a gente precisa disso até para não ficar maluco, né, Fábio? Porque, imagina a pessoa que não vou comemorar o Natal na meia-noite, né? Porque é horário de verão. Imagina eu chegar em Copacabana, todo mundo comemorando lá. Gente, vocês estão se enganando, pô, são 11 horas. Cara, iam, porra, soltar fogos em cima de mim, né? Entendeu? Então, depende de como a gente se engana, entendeu? Então, o auto-engano, por exemplo, a criança que até 3 anos, que mais mente, é a que tem mais sinapse, mais conexão. O que o pai tem que, o que quem cria tem que ensinar é o limite social daquela mentira. As Uhum. crianças que são castigadas, punidas porque mentem, são crianças que tendem a ter mais problema do que as que mentem. E os Uhum. pais deixam. Os pais têm que Aham. ensinar o limite da O mentira. limite. Mas a Aham. mentira é uma criatividade. Como eu mentia várias vezes para o meu filho. Meu filho, quando tinha 3 anos, pai, eu quero dormir, conta uma história. Eu inventava um personagem e saía aquela história, começava a fluir. Eu falei, meu Deus do céu, quanta mentira. Mas qual o problema? A É, história do ursinho, não sei o quê, fluía. Então, isso, assim, a isso que é mentira é imaginação, hein, criatividade. Fábio? Mas todo mundo, assim, a grande questão é o cara que teima em fazer o mesmo tipo de aplicação e cai no mesmo erro. A pessoa que se vicia no mesmo hábito, ela limita a imaginação e a falta de imaginação limita a interpretação. Aí vem o que você falou do Warren Buffett. Se você age apenas por impulso, você está usando suas emoções de uma forma muito ruim, de uma forma Uhum. não inteligente emocionalmente, que o cérebro não é racional, o cérebro é instintivo e emocional, então que a gente usa as emoções a nosso favor. E não haja por impulso, não haja por espelhamento, por efeito manada, como você me ensinou, entendeu? Uhum. Então, é questão de como, quando a gente fala de inteligência emocional, é como você usa as emoções a seu favor. E na Uhum. área financeira, pô, Você falou de número. imaginação, Fábio. Imaginação. Eu não lembro quem eu ouvi ou li, ouvi num podcast, ou li um livro, mas que na nossa infância, na escola, a gente é privado de ter imaginação, né? A partir do momento que a gente pega uma prova, né? A gente está lá uma prova, você tem respostas certas para É questões. A não muito ser ruim. matemática, a não ser matemática. Sim, Matemática, ok. Mas assim, a criança ou o pré-adolescente que está ali estudando, ele é privado de ter imaginação, porque ele tem que imaginar, na verdade, tem que saber o que o professor quer saber daquela questão. sim, sim. A questão toda é que o cérebro, ele é matemático. Tá? A gente tem uma inteligência matemática sem número. Quando Uhum, você desvia de um buraco na rua, você faz um cálculo. Quando você atravessa a rua, você faz o cálculo da velocidade, da altura do meio-fio. Então, o cérebro uhum, gosta de fórmula pronta. Então, as escolas, tendenciosamente, ao longo dos anos, elas foram se tornando cada vez mais massificadoras de informação. Eu venho do regime militar, em escola pública, que eu tinha que raciocinar. Na matemática, tinha que ter uma história do armazém do seu Manuel, que tinha não sei quem. Então, aquela história ela tinha uma lógica na matemática. Depois eu fui estudar numa escola experimental, onde minha mãe dava aula, e eu botei meu filho também, que era uma escola construtivista, que até hoje o modelo ela é experimental até hoje, que até hoje nenhuma escola segue. Sabe como é que eu aprendi o número positivo e negativo? Na quadra. O professor chegou e falou, Fábio é o zero, daqui para lá é negativo, daqui para cá é positivo. -1, pá, jogar para lá. +2, para cá. Entendeu? Então,
a gente aprendia a interpretar. E hoje, e outra coisa, não tinha múltipla escolha. A gente só aprendia múltipla escolha quando chegava no vestibular, que é o Enem atual. Aí você tinha que fazer aquelas provas modelo, mas tudo era interpretativo. E nós realmente, hoje, temos um ensino cada vez mais, né, proibitivo na imaginação. A Uhum. resposta está ali. Então, né, é múltipla escolha. Você não precisa nem escrever, quer dizer, pior ainda. Aí você Uhum. escreve menos e digita mais. Então, isso gera uma série de problemas de aprendizagem, uma série de problemas de mudança de modelo. Porque a área da linguagem do cérebro, que completa é você escrevendo e não digitando, ela é uma área que, se ela não for trabalhada, você perde noção até da cronologia. Uma pessoa que não foi alfabetizada, ela não tem muita noção de tempo como nós temos. Entendeu? Então, a área da linguagem é extremamente... É o que diferencia o ser humano para os outros animais mamíferos, é a área da linguagem. Escrita, fala, fonemas, articulação, entendeu? E às vezes eu vou dar aula e tem gente lá digitando. Falei, cara, põe no papel. Ah, professor, mas aí vai dar trabalho, vou ter que depois passar tudo para o computador. Falei, você vai aprender mais. Se digitar, aprende Interessante. menos. Se digitar, aprende menos. Vou adotar, hein, Fábio? Agora é só papelzinho. De verdade, de verdade. Eu já Sim, tinha sim. reparado isso, já tinha reparado isso. Eu vi algumas pessoas já falando, não, escreve no papel, mas nunca soube o porquê em si. Mas o cérebro é preguiçoso, né? É. O cérebro, por exemplo, quando você fala aí de emoções e medidas imediatistas na área financeira, é porque o cérebro, ele, pelo auto-engano, ele pensa no seguinte: não vamos gastar energia, porque é menos de 1,5 kg com 20% da energia que a gente come. Então o cérebro tende a fazer a gente ir pelos caminhos mais curtos e mais rápidos, e na maioria das vezes os mais errados. Hum. Imagino o quanto você deve ver isso na área financeira. Imagina Muito, muito. os quantos seus clientes precisam de você para eles terem um caminho um pouco mais longo, com um pouco mais de gasto de energia, mas com menos prejuízo e com mais ganho no futuro, né? Sim, E, o longo prazo é muito chato, né, Fábio? Álvaro, eu vou investir para daqui a 20 anos, cara. E se eu não ficar, e se eu morrer amanhã, né? O que acontece se eu morrer amanhã? Eu auto-engano, escuto muito isso. auto-engano, auto-engano, porque eu prefiro pensar, né, que eu quero viver 100 anos. Eu quero manter minhas atividades físicas e quero, mesmo aposentado, no sentido de ter dinheiro, eu quero continuar fazendo minhas aulas, meus treinamentos, meus cursos com 100 anos. É o meu sonho. Uhum. Entendeu? Enquanto a galera da sua idade, que eu já tive também, eu pensava, porra, cara, quando chegar com 40... Eu fazia as contas do ano 2000, cara, quando chegar no ano 2000, eu vou estar com 39 anos, cara, eu vou estar velho, vou estar acabado. Aí eu via a galera de 58, da minha idade, né? Meu Deus, assim, tudo velhinho, tudo curvadinho. Não? E eu corro 10 quilômetros, quer dizer, depende muito das escolhas que você faz na vida. E essas pessoas que cometem esses auto-enganos, né, que vão procurar você para até você confirmar, faça isso, né? Você não indica, Uhum. você sugere. Você faz Sim. como se fosse um psicólogo, não é? Você Eu dá apresento a dicas. minha linha, eu apresento a minha linha, eu ensino para a pessoa, eu dou a consultoria para a pessoa e a pessoa quer ou não. Então, assim, Tem a escolha dela, né? Uhum. Então, assim, eu tive até um dado aqui, Fábio. Você pegar Ah, uma ação aí de risco, uma empresa ruim, mas que a pessoa que no curto prazo rendeu bons frutos, vamos supor que uma ação renda 400%, é um investimento ótimo no curto prazo. Mas é aquela ah, ação daquela empresa que é muito volátil, né? Que varia muito de preço. Se sei. você pegar um Itaú, desde de 1994 para cá, se você comprasse uma Caramba, ação do Itaú, ela rendeu 148.233%. que isso? Desde 94. A importância do longo prazo. O longo prazo joga sempre a seu Entendi. favor. Ô, Fá, mas mudando de assunto, você falou um pouco de você comprava as coisas meio que para suprir algo que você não teve na infância. Como é que funciona essa parte do prazer imediato das pessoas? Da pessoa comprar por impulsividade, lógico, mas como funciona esse prazer dela de ter o Vamos lá. objeto? Eu tinha isso como um mecanismo de compensação. Isso é mais abrangente. Mas o que gera a tomada de decisão no seu cérebro, com ou sem auto-engano, é o sistema que a gente chama de recompensa e perda.
e ele é ativado por um hormônio chamado dopamina. Uhum. Então, por exemplo, quando eu tomo a decisão de compra de um determinado produto, né, a dopamina ativou uma área do cérebro, que não vou dar nome técnico aqui agora, que me faz tomar a decisão. E quando essa área é desativada, eu tenho sensação de perda. Quando ela é ativada, eu tenho sensação de ganho. Quando eu me engano, como eu me enganava, eu tinha sensação de ganho quando eu comprava duas camisas iguais, que eu pensava, agora eu vou, como eu amo essa camisa, né, eu vou ter durante muito mais tempo. E, na verdade, era desnecessário. Uhum. Entendeu? Então, esse mecanismo de recompensa e perda é como se fosse uma balança, só que essa balança nem sempre está equilibrada no cérebro das pessoas. Uhum. Inclusive, na maioria das pessoas, como você bem falou sobre a educação financeira, não está. Eu preciso de educação financeira, consegui me ajustar, consegui transformar 36 anos presenciais em 4 meses em digital, mas eu preciso agora saber administrar o que está por vir, porque está sempre mudando. Uhum. Então, na verdade, da mesma forma que todo mundo deveria ir alguma vez na vida a um psicólogo, todo mundo deveria procurar um profissional como o Álvaro. Porque, na verdade, as pessoas sabem usar muito mal, não sabem usar bem o dinheiro delas. Uhum. E o pior é aquelas que já têm muito dinheiro e não têm sensação de perda nesse mecanismo, aonde muitas vezes, eu botei tantos mil ali naquela aplicação, perdi, mas eu tenho dinheiro. Cara, R$ 1 que você perca é perda, Com entendeu? certeza. Então a questão não está no número, a questão está em como você usa o seu cérebro de forma inteligente emocionalmente, porque o mecanismo de recompensa e perda, que é a neuroeconomia, que a gente chama, é o mecanismo de tomada de decisão. A decisão pode ser por impulso, emocionalmente, ou de forma inteligente, emocionalmente. Falar em emoção, essas decisões podem ser por meio de ganância? Pode. A ganância já é sentimento, né? Entendeu? A ganância vem da raiva, vem da inveja, entendeu? Então, e ela pode vir também de um mecanismo de compensação. Eu não tive nada, né? Ou então a inveja, por exemplo, eu não tenho nada, né? E o Álvaro tem. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói, então aqui é Uhum. tranquilo. Mas no Rio de Janeiro, quando você é assaltado com muita facilidade, eu já fui assaltado 3 vezes, eu ouvi nas 3 vezes que eu fui assaltado o seguinte argumento: o senhor pode comprar outro de novo, eu não tive a mesma oportunidade. Olha o argumento, com um revólver na minha cabeça. Eu ainda perguntei, uma vez levaram o meu carro, você tem seguro? Aí eu falei, menti, falei, não tem seguro. Bem, mas o senhor pode comprar outro. Mesmo assim, mas o senhor, quer dizer, se dissesse que tem, ele ia falar, que ótimo, o senhor vai reaver seu carro. E se falasse, como eu falei, que não tinha, ele, mas o senhor pode comprar outro. Eu não tive a oportunidade de estudar como o senhor teve. Não teve, não quis. Uhum. E mesmo que ele não tivesse chegado até onde eu cheguei, né, aonde a gente vai, quando a gente vai, eu trabalhei na Taça das Favelas, que você conhece, que é um campeonato estadual Uhum. aqui, né, de comunidades, né, ligado ao futebol. Pô, eu trabalhei dentro de comunidade, cara. 99,9% é gente boa, gente que trabalha muito, que rala muito. Inclusive, adota muita criança. São pessoas que têm um espírito familiar muito superior a muita gente aí que se diz o quê? Socialmente bem colocado. Então, infelizmente, existe o rótulo, mas quando naquele 0,1% vem e me assalta, esse cara ele tem como auto-engano a ganância. Porque ele Uhum. acha o seguinte, porra, ele pode, eu não, ele tem, eu não tenho. Então, inveja, ganância, tudo isso aí, inveja, ganância, mas que outra emoção que você Medo. falou? O medo é emoção. Agora, inveja, ganância é sentimento. Então, da raiva pode vir a ganância. A inveja vem da raiva. Raiva e medo são as emoções principais do cérebro. Aí, Uhum. vamos lá, o nojo, a aversão é uma emoção. Você pode ter o sentimento de discriminação, de preconceito. Entendeu? Então, Uhum. tem que saber bem a diferença entre emoção e sentimento, e a gente tem que se perceber para saber o seguinte: eu estou comprando por emoção ou tenho o sentimento, a consciência de que eu estou fazendo algo correto financeiramente?
Entendeu? Muitas vezes as pessoas não têm essa resposta, né? Agem com ignorância, muitas vezes pelo efeito de manada, tá todo mundo fazendo, não quero perder. E muitas vezes, Fábio, porque hoje em dia tem muita informação, né? E tem mais uma frase do Warren Buffett aqui, que eu Hum. separei, que é assim, ó, parece existir uma característica humana perversa que gosta de transformar coisas fáceis em coisas difíceis. Então você vê, na sua área de neurociência deve ter muita coisa assim. Você joga no Google neurociência, deve ter muita coisa motivacional, coach e Pô, tal. cara, a melhor resposta para isso chama-se Wikipedia. Uhum, E eu não estou te fazendo a Wikipedia, não. Porque tudo que você quer descobrir, tem gente que faz faculdade em 3 linhas. Né? Eu treino uhum, veterinário, né? Eu posso ter, na sua área eu não me meto, mas eu treino uhum. veterinário, né? Aí o dono do cachorro chega no veterinário e fala, doutor, olha, meu cachorro está com sinomose. Mas como é que você sabe? Não, que eu vi na internet, viu na Wikipedia. Em 3 linhas, ele fez uma faculdade. Vem cá, aí eu pergunto para todo mundo, quem vê o Wikipedia? Eu. Quem clica nas palavrinhas em azul? Ah, não. Se clicar no azul, aí aparece muita informação. Então a pessoa prefere se enganar achando que ela vai pegar, né, 6, 5 anos de faculdade e aprender em 3 linhas de Wikipedia. Então a Wikipedia, né, o orgânico do Google com a Wikipedia é o exemplo do cérebro preguiçoso. E é o exemplo do auto-engano, de que você acha que aprendeu o suficiente lendo o mínimo possível. Então não precisa de psicólogo, não precisa fazer a faculdade que você está fazendo, né? Porque o Uhum. cara entra como aplicar no mercado de ações. Entrou ali, vai na Wikipedia, sai aplicando. Né? Não, e tem curso de um monte de coisa, day trade, não sei o quê. Então, o cara pega uma coisa Fórmula que é muito pronta, né, simples. cara? Exatamente, fórmula pronta. Fábio, não é muito difícil investir. As pessoas têm medo de começar porque não sabem nada. Tem muita informação, realmente. Você vai no Google, igual você falou, vai ter um monte de coisa de day trade, ganha R$ 1.000 Sim, amanhã, sim. não sei o quê. Tem muita E promessa assim, também. cara, para o público que está aí, quer começar a investir em ação, pega uma empresa que você goste. Não, sei lá, sua mulher vai muito na Renner, sua mãe, sei lá, vai muito na Renner. Dá um Google na Renner, vê se é uma empresa boa, o básico. Seja sócio da Renner. Em vez de comprar uma blusa lá, R$ 40 da Renner, compra uma ação, custa R$ 30. Não precisa muito dinheiro para começar. Né? Investir em empresas que você gosta, em empresas que você pode ver no futuro, por exemplo. Eu gosto muito de empresa de energia elétrica. Eu não me imagino não usando energia elétrica daqui a 20 anos. Então, vou me tornar sócio, vou ganhar dinheiro com essa empresa. E tem muito. Eu gosto de falar que não existe almoço grátis. Ninguém fica rico de um dia para o outro Sim, sim. e ninguém sabe tudo de um dia para o outro, igual você falou. No seu meio tem muita concorrência, assim, nesse negócio de... Sua mãe é psicóloga. No meu meio tem, tá todo mundo falando de inteligência emocional. O Daniel Goleman pesquisa há 25 anos, eu estudo há 25 anos, e tem gente que sabe que o cérebro está na cabeça, mas fala de inteligência emocional usando termos de 50 anos atrás, que eu não quero nem dizer o nome dos cursos, quais são, que tem dois assim que batem recorde. Tem um, então, que hoje se vende muito e parece que é novo para a galera nova igual você, que é da década de 60, que eu estudei na década de 80 na Johnson's e em 85 já estava ultrapassado. E hoje as pessoas pagam 12, 13 mil como se fosse coisa nova. E outra Uhum. coisa, curso que mexe com o comportamento no século da neurociência, sem falar do cérebro. É uma coisa incrível, entendeu? Como também a sua mãe, com certeza tem vários concorrentes aí que fazem curso aí, que acham que pagando 12 mil, aí vem aquilo que a gente estava falando do status social. O cara pagou 12 mil porque se for barato é ruim. Então, se eu puder pagar caro, eu pago. E caro não é pelo preço. Caro é porque não tem valor aquilo ali, mas eu acho que tem valor. Então, eu vejo um Uhum. monte de gente fazendo um curso aí de 48 horas presenciais e sair se sentindo o psicólogo. Quer dizer, não precisa mais de faculdade de psicologia. Então, na minha área, cara, eu estudo cérebro há 25 anos, não sou psicólogo, não interfiro no, no trabalho do psicólogo, procuro saber se meu cliente vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, coisas mais do que normais, todo mundo, muita gente precisa e não aceita, porque existe muito preconceito também.
né? Que ele Uhum. existe a ignorância de achar que o psicólogo é para maluco e o psiquiatra é para quem usa camisa de força, né? Então, quer dizer, aí o cara prefere chamar aquele cara que, né, aprendeu, fez um cursinho lá, pagou 12 mil e vai cuidar do comportamento dele. E essa pessoa não Dois sabe dias cuidar. em vez de 5 anos de faculdade. E o cara não sabe cuidar do próprio comportamento. Pô, o psicólogo tem que fazer análise, estuda anos, se mantém atualizado. Então, na minha área, tá, tem um monte de gente que pega ali um pedaço do cérebro e fala que está falando de inteligência emocional. Entendeu? Está falando linguagem não verbal, tem gente que pega ainda coisa da década de 70, onde a teoria da inteligência, da linguagem não verbal nem estava formada ainda, entendeu? Mas aí o antigo, né, é esquecido, as pessoas vão morrendo, né? Aí daqui a pouco vem o Álvaro com 21 anos, não você, e me diz, vem cá, virar o olho para o lado direito está mentindo, né? Eu falei, meu Deus do céu, o lado esquerdo do cérebro é racional, o lado direito é emocional. Eu falei, cara, isso é coisa errada de 50 anos atrás, quando não tinha exame de imagem. Então, na minha área tem muito, como com certeza na sua área, tem um monte de curso pronto, como ganhar muitos milhões em um mês, né, em um Uhum. dia. E não existe almoço grátis, né? Eu sempre falo para meus clientes que é impossível ganhar dinheiro na bolsa, né? O que eu falei anteriormente, você constrói um É patrimônio, isso mesmo? aí sim, para o longo prazo. Você tem que ganhar dinheiro Ah, trabalhando. entendi, entendi, Você ganha dinheiro entendi. trabalhando. Você ganha dinheiro na sua área, vendendo os cursos, dando aula, etc. E eu também na minha área. E o que eu faço é montar minha liberdade. O melhor jeito de alavancar seu patrimônio é em ações, certo? Porque você está empreendendo por tabela, você está investindo em negócios, né? Então, a melhor forma de você não é ganhar dinheiro, a melhor forma de você aumentar seu patrimônio no longo prazo é investir em negócios bons, né? Que vão dar certo, que Sim, vão sim. repassar os lucros para você e você vai receber esses lucros. A minha mãe aí, ó, psicóloga, te mandou uma pergunta aí. O que você acha dos livros de autoajuda? Bem, ela já deve estar vendo minhas expressões faciais aqui, né? Eu não tenho nada contra a autoajuda, contanto que não interfira num tratamento psicológico, contanto que não jogue a pessoa para baixo e ache que é uma fórmula mágica jogar todo mundo para cima do mesmo jeito. Entendeu? Eu não gosto da autoajuda quando as pessoas vêm com o termo autossabotagem, porque às vezes a pessoa está num processo depressivo gravíssimo, numa turma de 50 pessoas, e ouve que ela é uma pessoa fraca, porque ela está se sabotando, porque ela não consegue se levantar, daqui a pouco ela se suicida. Entendeu? Então, eu assim, estudo neurociência há 25 anos, mas eu respeito, admiro e sei que o meu limite chega ali na psicologia onde não me permito, não tenho condição, não tenho conhecimento para fazer um diagnóstico de borderline, para fazer um diagnóstico, talvez de imaginar que alguém seja esquizofrênico, tenha tido um surto esquizofrênico, sim, mas assim, de maneira nenhuma eu tento me aventurar ou desrespeitar, mesmo com 25 anos estudando o cérebro e o comportamento, né, uma ciência na qual eu não tenho informação. Uhum. Entendeu? Então, assim, a É uma autoajuda, ciência, né? Não está sendo tratada tão como uma ciência, mas. sim, a autoajuda tem uma boa intenção, mas ela pode jogar um para cima e jogar outro para baixo. Aí vem esses cursos prontos aí, que com certeza, cara, jogam as pessoas muito para baixo. Há pouco tempo eu estava com uma engenheira que estava num processo depressivo, foi fazer um curso que eu não quero dizer o nome, e veio o termo autossabotagem, e ela, no meio de 50 pessoas, ela achou que ela era a pior pessoa do mundo. E ela chegou a pensar em se matar. E ela estava indo ao psicólogo e ao psiquiatra. Aí ela perguntou: você acha que eu devo cancelar a matrícula desse curso? Eu falei: olha só, você já está me pedindo algo que você tomou uma decisão, eu não vou dar essa opinião. E muitas vezes, até eu quero te perguntar isso aí, muitas vezes eu vejo pessoas que eu prefiro não atender, porque eu Uhum. não trato o paciente, eu treino, capacito. Quem trata o Uhum. paciente é a sua mãe, a psicóloga, o psiquiatra, que leva 10 anos para se formar, né? O psicólogo que leva 5, 6 anos, tem que se especializar, tem que fazer análise. Né? Como também, eu imagino que você deva ter clientes que você prefira não aceitar. Porque você sabe que o cara vai se enganar e depois ele pode até te culpar também. Não, Entendeu? é um auto-engano e é uma teimosia, né?
eu tenho uma Sim, linha, eu falo que essa linha é para o longo prazo, é para isso, para aquilo, e a pessoa, eu tenho uma frase muito legal que eu uso sempre: você foca, expande, né? Então vamos supor, eu uso o exemplo de quando você faz amor quando você é mais jovem, faz amor com a pessoa e pensa que a mulher vai estar grávida, a moça vai estar grávida. Você começa a ver bebê para tudo quanto é lado, cara. Você vê bebê, coisa de gravidez, não sei o quê, porque você está sim, focado naquilo. sim, Então, sim. vamos supor, a pessoa chega para mim: Álvaro, eu não sei nada, né? Então, eu concordo que quando a gente não tem tempo para aprender, mas tem dinheiro, a gente pode pagar alguém de confiança para nos ajudar. Se a gente não tem dinheiro e tem tempo, a gente vai lá e aprende, certo? O que eu falo que eu passo para a pessoa, que ela tem que entender o mínimo que ela está fazendo, certo? Porque eu tenho como princípio, só faça alguma coisa quando você sabe explicar o que você está fazendo para outra pessoa, né? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que saber explicar para outra pessoa, porque senão eu vou estar fazendo com ignorância, eu vou achar que eu estou sabendo, Sim, mas se eu não sim, consigo sim, explicar, não, né? sim. Então, assim, eu estou no começo aí de carreira, né, da consultoria, mas já tive algumas experiências que, falo, cara, esse é o tipo de Não cliente que eu vale a não quero pena. ter. Ah, e outra Teimosia. coisa, isso, e outra coisa também, né? Você falou da ganância. Você tem que tomar cuidado, não você, Álvaro, mas nós temos que tomar cuidado com a ganância. Porque se a gente tem plena convicção que a gente não vai conseguir o resultado que aquela pessoa espera, e depois sabe que aquilo se volta até contra a gente, entra aí a nossa ganância. Entendeu? Quer Uhum, ver outra coisa que me perguntam sempre? Por que você não faz hipnose? Eu falei, porque eu não quero ganhar processo de assédio. Não me interessa fazer hipnose. Não me interessa invadir a vida da pessoa e ter uma informação que eu não vou saber o que fazer com ela, porque eu não sou psicólogo. uhum, Agora, por exemplo, eu vou em faculdade de psicologia dar aula de inteligência emocional, porque não está na grade curricular. Eu vou dar aula de linguagem não verbal, como eu treino na Cadepol. Só que o psicólogo, ele agrega aquilo à faculdade dele de uma maneira talvez mais produtiva do que se ele ficar um ano me ensinando sobre psicologia, porque eu preciso de uma faculdade de psicologia. uhum, Agora, a linguagem não verbal, a inteligência emocional, quando eu dou os cursos de extensão ou aulas voluntárias, eu estou fazendo ali como se fosse, né, um acessório para o psicólogo. Então, ele tira mais proveito. Agora, psicologia é uma faculdade. Então, mexer com comportamento é uma coisa muito séria. Eu, uhum, inclusive, hoje falei com uma psicóloga que lida com mães de adolescentes que têm tendências a cometer auto-enganos e até suicídios, e eu combinei com ela uma live, não está a data marcada ainda, para a gente falar desses cursos que se colocam como solucionadores de problemas comportamentais, né, e extrapolam, ultrapassam a linha da psicologia e da psiquiatria. Isso me incomoda profundamente. uhum. Entendeu? Porque as pessoas têm que saber quais são os seus limites e têm que saber trabalhar de forma multidisciplinar. Como você, por exemplo, pode trabalhar com alguém da área comportamental para poder, junto, fazer aquele cliente entender de uma maneira melhor, aceitar de uma maneira melhor, ser Uhum. menos impulsivo na tomada de decisão. Agora, se a tomada de decisão dele é patológica, né, é algo já crônico, é um psicólogo. Uhum. É uma coisa, junta tudo, né, Fábio? É o 48 horas em vez de uma faculdade de 5 anos, junta com prazer imediato. Junta É, um curso que vai te prometer melhoria, você vai mudar de vida, não sei o quê, ou ficar milionário amanhã. Não existe almoço grátis, nada é de graça, nada é fácil assim na vida, né? As pessoas precisam se arrebentar, às vezes pode até dar certo, de um em 100 pode até dar certo. Só que os mas outros só que os outros 99 vão se achar uns merdas, né? Porque não conseguiram por causa daquele um. Então, esse que é o assim, problema. Esse que é o problema. É muito sério você mexer com comportamento e isso cai naquilo que você falou, aquele cara que tem 50 informações negativas, mas ele aposta nas nas três três. positivas. Quer dizer, então, assim, outro dia me perguntaram no curso que eu comecei ontem com veterinários, ou foi antes, numa aula que eu fiz, eu falei, tem clientes que eu nego. Quando eu percebo que vai. Por exemplo, tem cliente que chega falando mal do psicólogo, falando mal do psiquiatra, falando mal sabe, de vários psicólogos pelos quais passou. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Aí sabe o que eu faço? Eu boto o orçamento que a pessoa não vai aceitar. Aí me perguntaram, e se aceitar mesmo assim? Eu falei, eu digo que eu não tenho agenda.
Eu acho que eu até participei dessa Foi, conversa. foi. Acho que foi a gente conversando, né, Foi, naquele papo por Zoom, né? Ah, foi o Marcos que perguntou isso para mim, foi. né? Mas e se ele falar que paga? Eu falei, eu não tenho agenda. Ô, Fábio, eu falei que a gente só faz alguma coisa. E você fala sobre explicação, ficar nervoso e tal, eu acho muito interessante. Eu falei que a gente precisa saber explicar para a pessoa para a gente fazer o que a gente faz. Então eu invisto em ações, eu consigo facilmente explicar para vocês o que são ações, como fazer e tal, e por isso eu trabalho com isso, né? Às vezes, é o que você falou, a pessoa que promete melhoria, não sei o quê, do cérebro e tal, só sabe que tem o cérebro na cabeça, não sabe falar nada sobre o cérebro. É. Mas e quando a pessoa tem dificuldade de se expressar, falar em público, ou explicar para outra pessoa como não tem confiança, sei lá. Isso é apenas uma questão de treinamento, entendeu? Primeiro é assim, é trabalhar a autoconfiança em cima do conhecimento. Então tem que ter o conhecimento. Depois, buscar não padronizar a forma de ensinar, e sim adequar a forma de ensinar à forma de cada um aprender e ao nível de aprendizado de cada um. Então, eu Uhum, treino, por exemplo, advogados, corretores de imóveis, para usar o Instagram, sem ser um cara que usa o Canva, o Instagram como você usa, mas eu treino o comportamento digital, não é a ferramenta. A ferramenta, procura o Álvaro, procura o Vitor, vê um tutorial, clica aqui, clica ali, não. Eu vou mostrar como criar aquele post no sentido de que aquela construção da frase vai ser mais persuasiva. Então, é totalmente diferente de eu querer achar que sei tudo. Então, eu tenho que, ou achar que todo mundo vai aprender do mesmo jeito. Então, eu tenho que primeiro entender o seguinte, qual é o momento do Álvaro em relação à inteligência emocional? Como que ele lida com as emoções dele? Né? Ele vai ao psicólogo? Né? Se ele tem explosões de raiva e acha que isso é normal, não é comigo. Agora, se ele está numa faixa etária que ainda está formando a parte frontal do cérebro, que é o seu caso, não está totalmente formado ainda, né? E você me ouve, e você tenta mudar, pode ir ao psicólogo, mas eu consigo trabalhar você de uma maneira, não como um psicólogo, mas de uma maneira que você se perceba e tente a mudança. Se você não conseguir a mudança, é o psicólogo, entendeu? uhum, E muitas vezes, né, a questão do psicólogo é muito séria, porque nós somos, como você falou na área financeira, muito ignorantes em relação a isso. As pessoas uhum. têm vergonha de dizer que vão ao psicólogo. Entendeu? Então, e outra coisa, se todo mundo entendesse a importância do psicólogo, todo psicólogo seria riquíssimo, sem ganância, sem ganância. Porque, Uhum. na verdade, É o todo valor mundo precisa, agregado. na verdade, todo mundo precisa de um. É verdade. Concordo plenamente. Ó, eu vou te confessar que faltam 5 minutos para acabar e eu não vi esse tempo passar. Passou De verdade. rapidíssimo. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Fábio, você Eu tô vendo a tem. Carol aqui falando, tem muita gente participando. A Lívia é sua mãe? É, Ah, que legal. Bacana. É a humildade. Temos nossos limites, claro. Ninguém sabe tudo. ninguém sabe tudo. Conhecimento é para trocar. Quando eu chego numa sala com alunos de psicologia que estão esperando como se eu fosse uma celebridade para falar de linguagem não verbal e ficar lendo as faces, gente, eu me sinto muito bem, mas eu tenho plena convicção de que aquilo ali vai agregar mais a eles do que o que eles têm condição de passar para mim dentro daquela sala de aula. E eu não Uhum. saio dali psicólogo por causa disso. Nem me sinto superior a eles por causa disso. Eu estou trocando conhecimento. Conhecimento é para compartilhar, não é para competir. Entendeu? Exatamente. Então, vale aí para o que você falou em relação ao aprendizado. A gente não pode subestimar as pessoas no sentido de falar igual para todo mundo. A gente tem que saber se adequar a cada pessoa. Isso é uma das formas de usar as três empatias. São três empatias, tá? Na inteligência emocional, nos conceitos do século XXI. Saber se adequar a cada cliente, saber ensinar sobre ação a cada cliente dentro da forma que cada um precisa aprender e dentro da condição que cada um tem para investir. Senão você cria uma fórmula padrão e vira mais um curso aí da internet. Exatamente. Vira mais um, entre outros. Apesar de muitas vezes ser apelativo e ser rentável para quem está fazendo o curso, né? Não gera não agrega valor, né? É só o preço e o valor não é agregado. O valor está no auto-engano do status, porque você paga caro. Entendeu? Quando você paga caro, quando você fala para todo mundo, fiz o curso X,
Todo mundo, porra, pagou caro, hein? É igual quando você fala, entendeu? Então, assim, aí mas é um status auto-enganoso, entendeu? Porque tudo que é pronto, tudo que é prático é auto-enganoso. O cérebro é preguiçoso, até rimou, né? Então, Ô, Fábio, faltam 3 minutos. Se você quiser falar um curso, seu em andamento, pode ficar à vontade, tá? Eu tenho minha consultoria financeira, quem quiser pode ficar à vontade de mandar mensagem. Eu falo sobre investimentos, organização financeira também. Estamos abertos aqui para perguntas e pode dar suas considerações finais. Faltam dois sim, minutos, olha, exatamente. faltam 2 minutos. Eu vou criar, já lancei, estou fazendo um curso de comportamentos de risco, eu e uma grafologista forense, que vale para todos os profissionais, psicólogos, professores, RH, todo mundo, porque a gente analisa o comportamento pela escrita e pela linguagem não verbal. Estou investindo muito na área veterinária, então os veterinários que estiverem aqui, segunda-feira eu vou fazer uma live sobre neuromarketing para a área veterinária, mas quem trabalha em qualquer área comercial, o neuromarketing está inserido, quem é um profissional liberal também. Aí, assim, vamos deixar as pessoas à vontade também para depois falarem com a gente no direct, né? Uhum, Porque com certeza. entrou a sua área, acho que tem uma amplitude muito grande, entrou a minha área, tem a neuroeconomia, que é como o cérebro toma decisão, que é um componente da inteligência emocional. A inteligência emocional eu uso no esporte, eu uso na área veterinária, eu uso na área de direito, eu uso para psicólogos, eu Uhum. treino psicólogos para linguagem não verbal, para eles terem mais assertividade durante um tratamento. Então, é muito amplo, tanto o que eu faço quanto o que você faz. A gente Sim, sim. customiza, não é isso? A gente não tem um Aham. produto pronto, a gente faz um Cada produto para o cliente. cliente, exatamente. Exatamente, Cada exatamente. cliente é um caso, cada cliente é um perfil. Chega gente que é mais arrojado, perfil. Ó, a minha tia, Thaís, ó, seus cursos são virtuais ou presenciais? Olha, são na maioria das vezes presenciais, só que com a Covid eu consegui fazer uma transição de 100% para digital. Mas segunda, terça-feira, depois que começou a Covid, eu vou fazer meu primeiro treinamento presencial. Na verdade, Ó, são 36 anos presenciais. E com carga horária de 8 horas por dia, e todo mundo reclama que é baixa a carga horária. Vai terminar aí, cuidado com o seu cronômetro aí para faltam não. 5 segundos, eu ia te falar Ah, agora. é. Muito obrigado, Fábio. Muito Obrigado, obrigado gente. mesmo.